galerinha do 8º ano. Vamos para mais uma aula de geografia. E o tema de hoje é povos e culturas do continente americano. Do continente americano. Então, vejam só. Nós estamos na página 100. Abram aí o livro de vocês. Eu vou colocando aqui meu slide. Vocês vão abrindo o material, o livro. Peguem um lápis para fazerem suas anotações. Então, povos e culturas do continente americano, como eu já tinha falado para vocês. Então, vejam só, né, a diversidade de povos e culturas que nós temos aí do continente americano. Então, os povos indígenas, os povos de origem europeia e os povos de origem africana. Então, vocês observam aí essas três imagens, né, representando cada um, né, tipo de povo. Então, existe alguma diferença entre etnia e raça? Vocês vão ver a partir de agora, certo? Se existe alguma diferença, sim ou não, quais são essas diferenças. Então, raça. Raça. O conceito de raça está redirecionado às características biológicas de uma determinada população. E etnia. O conceito de etnia está relacionado a uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas e culturais. Então, vejam só, a raça está relacionado às características biológicas e etnia está relacionada ao quê? A uma comunidade humana, afinidades linguísticas e culturais. Vocês vão observar a partir de agora, certo? Sobre esse conceito. Então, é importante. Atualmente, não é mais utilizado o conceito de raça para a classificação dos grupos humanos. No entanto, o termo ainda é utilizado no que se refere à política ou à legislação. Por exemplo, para definir igualdade racial, o preconceito de raça. Então, geralmente nós falamos, né, e o correto hoje é falar sobre etnia. Então, nós vamos observar aqui como foi formada, né, a etnia do povo brasileiro. Então, vocês sabem, né, vocês já estudaram nas aulas anteriores, falando sobre toda essa formação, né, do povo brasileiro. Então, o indígena, o europeu, o africano, e aí nós temos o índio com o europeu. O europeu, naquele período, eles chamavam de brasilíndios. O europeu com o africano, africano mais índios, africano mais europeu. Eles chamavam de afro-brasileiros. Então, observação. Os brasileiros foram chamados de mamelucos pelos jesuítas. A mistura do negro com o índio também é denominado cafuzo. A mistura do negro com o branco é também denominado de mulato. Na aula anterior, nós falamos sobre essa formação étnica, certo, do povo brasileiro. Eu coloquei a imagem só para vocês ficarem relembrando toda essa característica aí do povo brasileiro. Então, a contribuição do índio à composição do povo brasileiro. Quais foram as contribuições? Né? As contribuições, foram inúmeras contribuições dos povos indígenas, né, na formação do povo brasileiro. E aí eu vou listar aqui para vocês algumas. Né? Eu vou destacar aqui os costumes. Usar a jangada, a canoa, a rede para dormir. Então, foram contribuição, né, do povo indígena. A cultura, a contribuição para o folclore, as danças, as lendas, o boto, o boitatá, o caipora, a comida, a canjica, a pamonha, beiju, a pipoca, o inhame, macaxeira, a farinha, todos esses foram contribuição do índio. O artesanato, a panela de barro, a moringa, gamela de madeira, a língua, várias palavras como abacaxi, cipó, itaparica, etc. O hábito do banho diário, né? E todas essas contribuições foram indígenas que deixou para a gente. Né? Que ele desde lá do processo de colonização, né? O europeu ele não costumava tomar banho, mas o indígena, banho todos os dias, banho diário. Então, olha que contribuições bem interessantes que nós usamos no nosso dia a dia. E aí, eu coloco aqui a imagem, né? Algumas coisas que foi, né, a contribuição do índio. Então, aí a mandioca, o beiju, aí nós temos hoje já o beiju temperado, né, cheio de queijo, presunto, frango, de várias coisas que as pessoas fazem.
Aí vocês têm o indígena aí com os brinquedos, né? Essa questão cultural. Olha a rede, que muitas pessoas gostam de dormir na rede. Então, foi toda uma contribuição, né, do indígena para o povo brasileiro. Então, isso aí são questões, né, que foram deixadas, isso é muito importante, que nós utilizamos no nosso dia a dia. E aí a contribuição do negro para o povo brasileiro. Então, o negro vindo da África como mercadoria, considerado naquele período, né, ele era considerado homem sem alma. Constituiu a base de sustentação do território brasileiro, além de auxiliar na formação econômica, cultural e religiosa brasileira. Dentre inúmeras contribuições, podemos destacar o seguinte. Então, o negro foi muito importante, ele é muito importante. E nesse período que eu estou falando aí, né, da composição do povo brasileiro, foi muito triste, porque ele era utilizado como uma mercadoria, mas nós devemos tirar, né, o chapéu para eles, porque eles desempenharam um papel importantíssimo, né, na cultura, e até hoje desempenham um papel importantíssimo na nossa cultura, na nossa economia, em todos os setores. Eu vou destacar, certo, algumas contribuições. A religião, o sincretismo religioso e a religião afro, foram os negros. A música, o samba, o axé, o carimbó, o pagode, lundu, etc. A dança, a samba e a capoeira, o afoxé. A alimentação, a feijoada, que é muito boa, que bebe, abará, azeite de dendê, vatapá, caruru, todo mundo gosta. A língua, palavras relativas às divindades, comidas e bebidas, nome de lugares, roupas, danças, instrumentos musicais, animais, plantas, frutos, deformidades, doenças e partes do corpo. Então, observem, né, diversidade, é uma contribuição belíssima e perfeita que o povo negro, né, sempre vem contribuindo, né, na composição do povo brasileiro. Então, muita coisa que nós utilizamos no nosso dia a dia, a alimentação, então faz parte da nossa cultura. E aí, algumas imagens, olha que perfeito, né? E aí a feijoada, aí o caruru, aí as danças e a capoeira, que vocês gostam muito, é um esporte muito importante e muito bonito. A contribuição do europeu à composição do povo brasileiro. Apesar de ter sido uma colônia de exploração de Portugal, o Brasil recebeu forte influência de outros grupos europeus, tais como holandeses, alemães e italianos, com forte influência, principalmente no sul do país. De tais etnias, recebemos influência nos seguintes aspectos. Então, eu vou colocar aqui, né, a contribuição do povo europeu para o povo brasileiro. Então, a religião cristã, com predomínio ao catolicismo, a língua portuguesa, culinária, bolos, doces, café com leite, na arquitetura, né, eles trouxeram muitas novidades na arquitetura, no design, bebidas, a cachaça, a cerveja, a sangria e a dança. Então, nós temos, né, alguns destaques aí dessa composição, dessa contribuição do europeu, né, na composição do povo brasileiro. Podemos ainda destacar a influência de outras etnias, como árabes, espanhóis, poloneses, japoneses, cada um com sua contribuição na formação e composição do povo brasileiro. Vocês sabem que cada país, né, traz sua e deixa, né, suas influências, suas contribuições. E aqui eu tenho a imagem, né, falando sobre a questão da religião, né? Nós temos aí a igreja, aí é o catolicismo, essa igreja é Olinda. Nós temos aí uma imagem de um doce, pão de ló, que é um doce português. E aí nós temos também outra contribuição, que foi o café com leite. Né? Nós bebemos muito o café com leite, está na nossa, né, no nosso dia a dia. Então, foi herança de quê? Contribuição de quem? Do povo europeu para o povo brasileiro. Então, aqui nós temos, né, que é interessante, como surgiu a feijoada. A feijoada, prato típico brasileiro, surgiu na necessidade da criatividade dos negros vindo da África no período colonial e escravizados no Brasil. Os negros viviam
condições subhumanas e só tinham o direito de se alimentar de grãos e cereais. Por outro lado, os senhores de engenho não alimentavam das partes menos nobres do porco, como rabo, orelhas e pés, e davam essas partes para os escravos. E aí eles se aproveitavam, né? Tentando, né, fazer alguma coisa para eles se alimentarem. Então, eles misturavam o feijão preto, parte do porco e adicionavam a farinha. Os negros inventaram a feijoada, o prato tão apreciado e conhecido mundialmente. Então, observe, diante de uma necessidade, né, que eles viviam em condições péssimas, mas eles pegaram aquilo que eles tinham e eles criaram um prato. E esse prato hoje é conhecido mundialmente e nós sabemos que o brasileiro ele vai só incrementando, colocando mais, né, temperos, mais materiais para ela ficar mais saborosa. Mas fica aí bem claro que foi a criatividade dos africanos. Então, ele é um prato típico brasileiro, mas foi os africanos, né, diante da necessidade que inventaram, né, esse prato e aí hoje é bastante conhecido. Então fica aí uma curiosidade para vocês, que é muito interessante, que está no nosso dia a dia, né? Nós consumimos a feijoada. Então, a composição do povo brasileiro, mais uma vez eu coloco o índio, o negro e o europeu, ele é igual o povo brasileiro. E assim surgiu o povo brasileiro, com mistura de etnias, uma verdadeira miscigenação. Então, observem que, né, cada um deixando suas características, cada um, né, deixando sua credibilidade aí, o índio, o negro e o europeu, e nós temos aí a composição do povo brasileiro, um povo lindo, maravilhoso, miscigenado, cheio de culturas. E eu tenho aqui agora uma atividade para vocês. Vocês vão tirar foto, certo? Desse slide, dessa parte aí do vídeo. Então, essa atividade, ela fala sobre a mestiçagem, fala sobre o branco, o indígena, o europeu, o negro. Então, vocês vão observar, né, a questão aqui. Identifique na letra da música Mestiçagem, de Antônio Nóbrega, os novos grupos étnicos formados a partir da junção do negro, do branco e do índio. Após a identificação, descreva sobre a composição do povo brasileiro a partir dessa junção, mistura. Então, vejam só, eu vou colocar esta atividade também na descrição do vídeo. Quem não tiver como acessar, que não souber aí como colocar aí na atividade, tirem foto, depois vocês mandam para os professores. Mas quem souber, vai estar aí na descrição do vídeo esta atividade, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus. Se precisarem sair, que usem máscara. Não esqueçam de curtir, comentar, deixar o nome de vocês. Eu estou amando a participação de todos. Se cuidem, certo? Tchau, tchau. E não esqueçam de fazer atividade na descrição do vídeo. Tchau. Até a próxima aula.